Oi gente, eu sou Elisiane Gomes, seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do filme chamado Devorar, com o título original Swallow, e a análise vai ser muito detalhada. Então, se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste o filme e volta para assistir a análise, porque ela vai ter muitos spoilers. O longa é dirigido pelo novato Karma Mirabella Davis e é estrelado pela atriz Halle Bennett. É um filme que, apesar de ter sido dirigido por um homem, ele traz muitas questões do universo feminino e de uma mulher em particular que poderia muito bem representar várias mulheres desse mundo e afora. Então, a nossa personagem principal desse longa é a Hunter, interpretada pela Halle Bennett. Ela é uma jovem recém-casada com o Rich, que é um homem de uma família muito rico. Ele é herdeiro de uma grande empresa. O enredo não deu muitos detalhes, mas eu, como telespectadora, eu tive a impressão que esse casamento foi meio que arranjado. Eu tive a impressão que a mãe dela, que vai ser mais falada no decorrer do vídeo, que a empurrou para casar com esse rapaz no intuito de realmente se livrar dela mesma, da Hunter. Então, ela tem esse casamento, né? E a gente percebe, é muito nítido no longa, que o marido a despreza, os sogros a desprezam. E um detalhe muito importante nesse filme, que é a vestimenta da Hunter e a casa em que ela vive com o marido remete muito aos anos 50, 60. E apesar disso, né, o filme se passa nos dias atuais. E esse é um ponto muito importante que serve para ser analisado, porque essa personagem, apesar dela viver nos dias atuais, ela tem um estilo de vida muito retrógrado, muito atrasado. Tanto que é muito raro a gente ver por aí mulheres que ficam em casa enquanto os maridos vão trabalhar. Esse é um elemento importante para a gente fazer uma análise muito profunda dessa personagem, entender toda a psique dela. Tá bom? Então, ela tem uma rotina muito tediosa, ela fica procurando o que fazer em casa. E é claro que a falta, né, do que fazer a leva no limite. E o enredo começa a ter um ápice maior quando ela descobre que está grávida. E ela não fica feliz com essa gravidez. O marido fica feliz com a gravidez. Os sogros ficam felizes, mas ela mesma não fica feliz. Ela, que é a provedora daquele ser, ela não se sente contente com aquilo. E juntamente com a gravidez, ela vai desenvolver uma síndrome chamada de alotriofagia, ou síndrome de Pica, que consiste na ingestão de alimentos que não são nutritivos, como, por exemplo, uma bolinha de gude, uma taxinha, um cadeado, terra, gelo. E são essas coisas que eu acabei de dizer que ela ingere durante o filme. E ela começa com uma bolinha de gude. Ao ingerir a bolinha de gude, é claro que o corpo dela vai expelir o objeto, e ela vai colher esse objeto, ela vai se proteger com luvas e tudo. Ela vai colher esse objeto, a bolinha de gude, nas fezes, e vai lavar e tudo e colocar numa bandeja dentro do quarto dela, como enfeite. E ela começa a tratar a bolinha de gude, e logo em seguida a taxinha, que ela também ingere e faz a mesma coisa. Com cadeado, são objetos que você pensa assim, meu Deus, como que essa mulher não morreu?
ela vai tratar tudo isso, né, como um objeto, como troféus na casa dela, porque ela se sente tão orgulhosa de ter feito isso. Apesar de ser um ato muito doloroso, ela se sente feliz em ter feito isso. E por isso ela vai tratar todos esses objetos que colocam em risco a vida dela e a do bebê. Ela vai tratar como meros troféus, porque ela se sente muito orgulhosa do que ela fez. E essa síndrome, ela é tratada no filme, ela é apresentada no filme pra gente como uma metáfora. Em que sentido? Esses objetos que ela engole representam tudo que ela teve que engolir a vida toda. O desprezo da mãe, porque ela é fruto de um estupro. O desprezo do marido, que a trata como se ela não fosse nada. E dos sogros também, que faz a mesma coisa que o marido a despreza completamente. Tem algumas cenas no filme assim, que me chamaram muita atenção. É quando ela se arruma toda, ela faz o jantar, ela se arruma toda para poder esperar o marido chegar, para os dois jantarem juntos. É aquela típica cena de filme dos anos 50, 60. E ela começa a conversar com o marido dela, ela começa a falar sobre coisas bem banais, bem fúteis. E ele simplesmente pega o iPhone dele e começa a conversar com outras pessoas. Não dá um foco, né? A câmera, o diretor não dá um foco total no que ele está escrevendo e nem com quem ele está falando, mas pelo semblante dele, até pelo sorrisinho que ele dá quando ele está escrevendo as mensagens, a gente percebe que ele está falando com mulheres. Fica muito visível isso. E é perceptível, de uma forma bem sutil, mas é perceptível o quanto ele a despreza, o quanto ele trata ela como se ela não fosse nada. Tem uma outra cena também nesse filme também que eu achei muito chamativa, é quando ele chega em casa com os amigos e os amigos começam a farrear ali perto da piscina. E ela fica olhando tudo de dentro da casa através de um vidro. Ou seja, ele é casado com ela, ele tem uma vida com ela de casado, mas ele tem uma vida paralela de solteiro da qual ela não participa. Então ele a trata de fato como um ornamento da casa. Então, quanto mais ela se sente, né, desprezada, quanto mais ela se sente um lixo, porque é assim que ela é tratada, mais a compulsão dela aumenta, mais ela vai ingerindo coisas que você fica, que a gente pensa assim, meu Deus, essa mulher vai morrer. E eles descobrem, né, o marido e o sogro descobre quando ela vai fazer a ultrassom do bebê. E dá pra ver pela ultrassom que ela tem objetos metálicos dentro do corpo que, obviamente, vai prejudicar a vida da criança. E é na ultrassom, né, que eles descobrem que tem objetos metálicos dentro do corpo dela que vão fazer mal para ela e para o bebê. E ela é submetida a uma cirurgia, né, de extração desses objetos. E tem uma cena que mostra, né, a reação dele quando ele descobre isso, quando ele vai conversar com ela a respeito. Ele grita com ela, ele a maltrata. Ele diz que ela não faz nada, que ela só fica por conta de cuidar da casa, de escolher as cores para casa. E eu, como mulher e telespectadora desse filme, eu tive uma visão de que o diretor ele estava também remetendo à violência contra a mulher. Às vezes a gente pensa que violência contra a mulher
deixar hematomas na mulher, de machucar ela, de ferir ela bastante fisicamente, mas não. O que ele faz com ela, todo o desprezo. E quando ele precisa ter uma conversa séria com ela sobre o porquê, o que tá levando ela a ter essa compulsão que pode prejudicar o filho deles, ele faz o contrário, né? Em vez dele dialogar com ela, ele faz o contrário, ele a maltrata mais ainda. E esse modo de tratar uma mulher também é um tipo de violência. Então, para tentar ajudá-la, entre aspas, né, a família do Rich contrata um segurança, um sujeito esquisito que fica controlando ela o tempo todo. Ela não pode ir no banheiro sozinha, que ele fica na porta, ele esperando ela. Se a vida dela já não era boa com esse casamento e antes desse segurança, agora que fica muito pior. Que ela se encontra em uma situação claustrofóbica, sufocante, em que ela perde a privacidade, que era o mínimo que ela tinha nessa relação era privacidade. E uma outra situação que acontece durante o filme que é claro, né, que o Rich vai recomendar que ela faça terapia, um acompanhamento com uma psiquiatra e tudo mais. E eles pagam essa psiquiatra para ela contar tudo para eles o que ela tá falando. Ou seja, eles a violam no nível máximo. Já bastava o desprezo, já bastava eles ignorarem, já bastava ele tratar ela super mal. Quando ele descobre que ela tem essa compulsão, então eles a violam no nível máximo. Ela perde o direito de ter uma intimidade, de se abrir intimamente para um profissional. E quando ela descobre isso, é claro que ela fica enfurecida, e quanto mais enfurecida ela fica, mais a compulsão aumenta. E ela engole um negócio imenso que você pensa assim, agora vai morrer, agora vai morrer. Ela engole, passa mal, é submetida a mais uma cirurgia, e é nessa segunda cirurgia que eles decidem interná-la por 7 meses, que é o prazo para ela ter o bebê. E ela fica com uma vontade de fugir. E na hora eu pensei assim, o segurança não vai deixar ela fugir. Essa mulher vai ser internada, vai ter um filho e vai ser chutada. Mas não, o segurança deixa ela fugir porque até ele mesmo percebeu que o que está adoecendo ela, o que está fazendo ela ter essa compulsão é aquela família, aquela vida que ela leva. Então ela foge. E a fuga é só a primeira libertação das várias que ela vai ter ao longo do filme. Assim que ela foge, ela faz uma ligação para a mãe, ela vai tentar se refugiar na mãe. E pelo telefone a gente percebe que a mãe a rejeita, que a mãe a despreza, percebe que ela não pode contar mais com a mãe. E uma outra libertação que ela vai ter quando ela confronta o pai, ela vai atrás do pai, porque ela quer escutar da boca dele que ela não teve culpa, porque ela se culpa disso a vida inteira. O fato dela ser desse jeito, dela ter desenvolvido essa compulsão, vai muito além da família do marido, porque ela se culpa, porque ela se culpa, né, desse homem, do pai ter estuprado a mãe. E quando ele diz que ela não teve culpa nenhuma, que ele agiu por impulso, é aí que aquela raizinha que levou, que desencadeou tudo que ela sofreu desde então, que começa a se deteriorar. É como se fosse um efeito dominó. Quando a primeira peça cai, o resto cai. E ela consegue se encontrar e ter uma independência e se sentir capaz de fazer as coisas sozinhas por ela mesma, sem decidir as coisas da própria vida pelos outros, que é o que acontecia antes. E a última libertação que ela tem é o aborto. Ela decide abortar essa criança que
de um homem que não a ama e de uma família também que não gosta dela, que a rejeitava, que a tratava como se ela não fosse nada. E aí que ela se liberta por completo e até os trejeitos dela mudam, ela muda o cabelo, ela muda a roupa, ela deixa de ser aquela dona de casa que ela era antes. Então, esse filme, gente, ele dialoga muito com as questões mais íntimas de nós mulheres, os desejos, anseios, sonhos, vontades, realizações, até questões também sobre o aborto, sobre o corpo, casamento. Então, ele dialoga muito com isso. E com certeza existem muitas hunters no mundo, existem muitas mulheres que fazem muito mais à vontade dos maridos do que delas próprias. Então é um filme que, eu acho que é um filme que dialoga com tudo que há no íntimo feminino. E esteticamente o filme é muito bem feito, tudo no cenário parecia ser colocado minuciosamente, as roupas dela pareciam dialogar muito com o filme. E é um filme que vale muito a pena ser assistido, ser analisado e ser sentido. Porque a aflição da Hunter reflete muito a aflição de muitas mulheres.